Notícias do dia. Ano 6, número 2036. Dia 17 de junho de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Medicina Veterinária Militar. Dia do Funcionário Público Aposentado. Dia do Gestor Ambiental. Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 16 graus, máxima de 28 graus, Vitória, Espírito Santo. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,02. Valor do euro, em baixa, R$ 5,25. Índice Bovespa, em alta, 0,73%, 102.807 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,36%, valendo R$ 107.406,61. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 298,35. Notícias nacionais. Brasil fecha acordo milionário para operações na Antártida e vai construir um navio de apoio antártico movido a diesel e eletricidade com autonomia de 70 dias que gerará mais de 500 empregos. Presidente anuncia nova redução de impostos para jogos eletrônicos, no caso de videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, e suas partes. A alíquota será zerada. Antes da medida, a alíquota era de 16%. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulga a partilha do fundo eleitoral. Os recursos do fundo eleitoral devem ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais, e as legendas devem prestar contas do uso desses valores à Justiça Eleitoral. Contador ligado a Lula é suspeito de lavagem de dinheiro junto ao primeiro comando da capital, PCC. João Muniz e a mulher ganharam 55 vezes na loteria em 2021. 16 milhões de reais foram divididos com o traficante da organização criminosa. Polícia Federal investiga 5 suspeitos em inquérito sobre morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. Investigadores afirmaram que há indícios mais fortes a respeito dos executores. Polícia Federal e Receita Federal, em ação conjunta, apreendem cocaína no Porto de Santos, São Paulo. O container em que a droga foi encontrada estava em um navio e tinha como destino o Porto Roterdã, na Holanda. Polícia Federal investiga o tráfico de drogas na região do Alto Acre. Um mandado de busca foi cumprido no município de Epitaciolândia. Avião da PF chega a Brasília, Distrito Federal, com restos mortais de desaparecidos na Amazônia. O material está sendo levado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde será periciado para a confirmação da identidade das vítimas. Ministério da Saúde confirma mais um caso de varíola dos macacos no país. Até o momento, Brasil tem 6 casos confirmados, sendo 4 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Rio de Janeiro. 13 casos suspeitos estão sendo investigados. Covid-19. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.611.769 casos acumulados de Covid-19 e 668.693 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.310.772 pacientes se recuperaram da doença e há 632.304 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 443.003.664. Feriado de Corpus Christi movimenta os principais aeroportos do país. Nos 17 terminais administrados pela Infraero, a previsão é que circulem 625.204 passageiros. No período de 15 a 20 de junho, o número é 137% maior que no ano passado. Ocupação hoteleira deve registrar alta em todo o país durante o feriado. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis avalia que índices de ocupação poderiam ser maiores se não fosse o alto preço das passagens aéreas que dificulta e limita a expansão do turismo interno. Inverno será marcado por chuvas abaixo da média no sul e sudeste. No hemisfério sul, o inverno começa na próxima terça-feira, dia 21. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é que a ação do fenômeno Laninha potencialize as chuvas nas regiões norte e nordeste. Avião dos Estados Unidos que caiu durante a Segunda Guerra Mundial é encontrado no Rio Grande do Norte. Uma equipe de pesquisadores do estado encontrou no fundo do mar os destroços do avião bimotor Catalina, do Esquadrão 83 da Marinha dos Estados Unidos. A aeronave caiu na altura da praia de Maracajaú em 13 de junho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, 12ª rodada. Botafogo 1, São Paulo 0. Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2. Avaí 3,
Fortaleza 2. Série B, 13ª rodada. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Petrúcio Ferreira fica em segundo na etapa de Oslo da Diamond League. O velocista paraibano completou a prova dos 100 metros com o tempo de 10 segundos e 57. O brasileiro é o bicampeão paralímpico da distância correndo na classe T47. Brasil assume o terceiro lugar geral no Mundial de Natação Paralímpica. A delegação brasileira conquistou 13 medalhas no quarto dia de disputas no Complexo de Piscinas Olímpicas de Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal, sendo 4 de ouro. Comitê Olímpico do Brasil, COB, firma parceria para a base de apoio nos Jogos de Paris. A delegação brasileira contará com 5 instalações: o Chateau Saint-Ouen, a Escola Petit Prince, o Parque das Docas, o Ginásio das Docas e a Serra Vangari. Notícias internacionais. Líderes europeus visitam a Ucrânia e prometem apoio contra a Rússia. Algumas horas após o início da visita dos líderes europeus, a Rússia anunciou a reabertura do corredor humanitário de Severodonetsk, em especial para os civis presos na fábrica de Azot. União Europeia assina acordo para ampliar a compra de gás natural de Israel e do Egito. Bloco Europeu busca medidas para reduzir a dependência do gás natural da Rússia. Ações europeias atingem mínima de 16 meses após aumentos de juros. O índice de ações suíço perdeu 2,9%, ficando atrás dos principais mercados regionais europeus, com pesos pesados do setor bancário como o BS Credit Suisse caindo 4,9% e 6%, respectivamente. Espião russo usa passaporte brasileiro para tentar entrar no Tribunal Penal Internacional. Segundo o Serviço de Inteligência da Holanda, homem queria investigar os supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Índia. Equipes de resgate salvam menino que ficou preso em poço por 5 dias. Na última sexta-feira, dia 10, o garoto de 10 anos caiu num poço de 18 metros de profundidade. Justiça da Tailândia exige multa de R$100 mil de brasileira presa por tráfico de drogas. Os parentes dela, que vivem em Pouso Alegre, Minas Gerais, dizem não ter esse dinheiro. Homem que tentou matar Ronald Reagan em 1981 ganha liberdade nos Estados Unidos. John Hinckley alegou na época que atirou contra o ex-presidente para tentar impressionar a atriz Jodie Foster. Estados Unidos emitem novos alertas para químicos eternos, em água potável. Substâncias são usadas para revestimentos de panelas antiaderentes. Estados Unidos anunciam captura de um dos principais líderes do Estado Islâmico. Coalização liderada por forças norte-americanas prenderam, na Síria, terrorista do grupo especialista em fabricação de bombas. Coreia do Norte enfrenta surto de doença intestinal não identificada. Líder da nação comunista, Kim Jong-un ordenou a implementação de medidas de quarentena em região agrícola do país. Cidade submersa de 3.000 anos reaparece no Iraque devido à seca. Uma equipe de arqueólogos alemães e curdos encontrou uma cidade de 3,4 mil anos que emergiu do reservatório de Mossul, às margens do rio Tigre. O reaparecimento das ruínas aconteceu em meio a um período de forte seca no país. União Africana exige que vacinação contra a varíola do macaco comece no continente. Doença é considerada endêmica em 12 países africanos. África registrou cerca de 1.500 casos e 66 mortes pela doença. Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados em Buenos Aires. A Argentina registra queda sistemática de casos de Covid-19. O país tem 95% da população vacinada contra a doença. A Argentina tem maior alta de juros desde 2019 com escalada de inflação. O país elevou a taxa de referência LELIQ em 300 pontos base, para 52%, o aumento mais acentuado desde 2019. A Argentina enfrenta um dos mais altos níveis de inflação do mundo. Argentina. Falta de pneus interrompe produção de veículos. As montadoras Renault e Nissan tiveram que interromper a produção de veículos por falta de pneus. Entre os motivos apontados pelo setor estão os entraves comerciais que o governo argentino colocou à importação de componentes, provocando uma escassez generalizada. Eventos históricos do dia. Em 1631, Mumtaz Mahal, princesa persa muçulmana, morre durante um parto. Seu marido, Shah Jahan, imperador do Império Mogol, iria gastar 20 anos para construir o seu mausoléu, o Taj Mahal. Em 1910, inaugurado oficialmente em Fortaleza o Teatro José de Alencar. Em 1922, os aviadores navais portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral completam a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Em 1967, a República Popular da China anuncia um teste bem-sucedido de sua primeira arma termonuclear. Em 1985, missão STS-51G, lançamento do ônibus espacial Discovery transportando Sultão bin Salman, o primeiro árabe e o primeiro muçulmano no espaço, como especialista de carga. Em 1987, com a morte do último indivíduo da espécie, o pardal marinho se torna extinto. Em 2017, uma série de incêndios florestais na região central de Portugal mata pelo menos 64 pessoas e fere outras 204. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia.
Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.